Bom, o meu ponto de partida é que em 2018, no segundo turno, nós tivemos o resultado de 57 milhões de votos a favor da candidatura do Bolsonaro, 47 milhões de votos a favor da candidatura do Fernando Haddad e cerca de 31 milhões de votos brancos, nulos e abstenções. 57, 47, 31, numa população total de mais ou menos 200 milhões. A caracterização que eu faço do processo que resultou na vitória do Bolsonaro é de uma tríplice fraude. E eu quero afirmar isso com absoluta clareza, porque nós não podemos legitimar o fato do atual presidente da República ter sido resultante de um processo que começa com um golpe disfarçado de impeachment, passa pela condenação, pela prisão e pela interdição ilegal da candidatura do Lula e se conclui com aquele festival de fake news, também ilegais, financiados de maneira ilegal, apoiados por instituições internacionais de maneira ilegal. Então, eu considero bastante importante que a gente não reforce a ideia de que nós estamos diante de um presidente que foi eleito legitimamente, num debate correto, num processo que, mesmo com dificuldades, como todo processo eleitoral, deve ser reconhecido. Não, nós estamos diante de uma vitória que foi produto de uma tríplice fraude. O golpe, a condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula e, na reta final, aquele tsunami de fake news. É evidente que essa tríplice fraude não foi produto do Bolsonaro, nem do clã Bolsonaro. Houve uma frente ampla, antidemocrática, que, desde o dia seguinte ao segundo turno das eleições de 2014, operou esse conjunto de atos que resultou na vitória do Bolsonaro. Essa ampla frente é composta pelos políticos tradicionais de centro-direita e centro, que votaram a favor do impeachment da presidenta Dilma, mesmo sabendo que não havia base legal para isso. Essa frente ampla antidemocrática é composta pelo Partido da Imprensa Golpista, que desde 2005 vem construindo uma opinião pública que caracteriza o PT em particular e a esquerda em geral como criminosos. Aliás, as fake news só tiveram a aceitação que tiveram porque durante anos o terreno foi adubado pelos meios de comunicação tradicionais e que se consideram respeitáveis. Essa frente ampla antidemocrática é composta pelos setores médios tradicionais, chamados coxinhas, que saíram às ruas exigindo, desde a volta da ditadura militar até o assassinato de dirigentes petistas. Essa frente ampla antidemocrática é composta pelo Partido do Judiciário, não só a Lava Jato, mas o conjunto de forças que nos tribunais sustentaram a legalidade desse processo. Essa frente ampla antidemocrática é composta pelas Forças Armadas, pela cúpula em particular das Forças Armadas, que foram decisivas para chantagear o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, tanto no episódio do habeas corpus do presidente Lula, quanto no episódio da candidatura dele. Houve manifestações públicas do general Vilas Boas e de outros generais da reserva e da ativa, e houve uma reunião do comando do Exército para discutir a possibilidade de uma intervenção militar. Essa frente ampla antidemocrática é composta também por uma série de empresas disfarçadas de igrejas que cumpriram um papel muito importante no processo eleitoral. Essa frente ampla antidemocrática, evidentemente, é composta
pelo clã Bolsonaro, é composta pelo governo dos Estados Unidos e pelo governo de Israel, que foram muito importantes no fornecimento da tecnologia utilizada pela candidatura Bolsonaro. Cada vez que vocês ouvirem falar no nome do Steve Bannon, não vamos nos deixar iludir, é o aparato de Estado do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Serviço Secreto de Israel, que operaram pesadamente na campanha eleitoral aqui e estão recebendo de volta a simpatia do atual governo brasileiro. E essa frente ampla antidemocrática é composta em primeiríssimo lugar pelo grande empresariado capitalista, que operou, financiou, sustentou e até hoje apoia, como se vê pelo jantar que foi oferecido pela nata do PIB brasileiro para o vice-presidente Mourão. Então, essa frente ampla antidemocrática é que é a responsável pelo tríplice golpe que resultou na eleição do Bolsonaro. Qual é o programa dessa frente? O programa envolve 3 aspectos que não são novidade na história do Brasil. A novidade é a radicalidade com que eles querem implantar esses 3 aspectos. O primeiro é ampliar a dependência externa do país. Em particular, ampliar a subordinação do Brasil aos Estados Unidos. O segundo aspecto é ampliar a desigualdade social no país. E o terceiro aspecto é ampliar a opressão política sobre as classes trabalhadoras no Brasil. Essas 3 características não são invenção do governo Bolsonaro. Quer dizer, desde há muito tempo o Brasil é um país marcado pela dependência externa, pela desigualdade social e por uma democracia extremamente relativa, restrita e conservadora. Mas está óbvio para todo mundo que o governo Bolsonaro e a frente que o viabilizou tem como objetivo aprofundar essas características do país. É mais dependência, mais desigualdade, mais opressão política. Quando terminou o segundo turno, naquele período entre a vitória e a posse, essas questões todas que eu acabei de falar já estavam mais ou menos claras. E havia uma expectativa de que o governo, primeiro, ia cumprir o seu programa, diferente de muitos governos de esquerda e de centro, que fazem um discurso de campanha e quando chegam no governo fazem 1001 mediações. Nós estamos diante de um governo que nós já sabíamos disso naquele momento e ele está comprovando isso, cumpre o seu programa. Está aplicando o programa que defendeu na campanha eleitoral, sem mediações. Então, nós tínhamos certeza que eles iriam cumprir o programa e achávamos também que eles iam fazer isso com muita rapidez. Em relação ao primeiro ponto, nós estávamos certos. Se a gente for ver a visita aos Estados Unidos e agora a Israel, acordo da base de Alcântara, concessão de vistos, facilidades comerciais, promessas de entrada na OTAN, apoio à pressão sobre a Venezuela, etc, 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 etc. Se a gente for ver a proposta de reforma da Previdência, que, em resumo, propõe às pessoas que paguem mais, trabalhem mais, se aposentem mais tarde, ganhem menos, especialmente se forem mulheres, sem garantia da correção adequada dos valores, desconstitucionalizando e mudando o regime da solidariedade para o regime de capitalização. Se a gente for ver a evolução do desemprego no período mais recente, se a gente for ver as ações que o governo está desencadeando contra o movimento sindical, com o claro objetivo de estrangular uma das forças que é capaz de resistir às ações do governo. Se a gente for ver o pacote anticrime proposto pelo ministro Moro,
que de anticrime não tem nada, a não ser no sentido de que é um crime contra a Constituição, contra as liberdades democráticas, é um conjunto de medidas que legalizam arbitrariedades e que legalizam a possibilidade, inclusive, de crimes, sob o argumento de que os agentes públicos podem estar tomados por grande tensão. E outro exemplo de cumprimento do programa é o estímulo que o presidente da República deu às comemorações do golpe de 31 de março de 64, estímulo que foi seguido por uma nota, uma ordem do dia, assinada pelo ministro da Defesa e também pelos comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Nota que faz uma descrição que não passaria em nenhuma prova de história, mas cujo recado é claro. O golpe de 64 foi bem dado e, se for necessário, daremos de novo. É esse o recado. E é bom dizer que, embora tenha havido gente na justiça que teve coragem de bloquear a leitura, houve outros que autorizaram, com o bizarro argumento da liberdade de opinião e coisas do gênero. Então, quando a gente olha as ações que o governo desencadeou até agora, ele está cumprindo o seu programa. Essa ideia de que não tem governo, que tem desgoverno, que tem incompetência, eu não acho que é adequada para descrever o que está acontecendo. O conjunto de ações que eles estão desencadeando correspondem ao programa de subalternização do país, de ampliação da desigualdade, de ampliação da opressão. O que chama a atenção é que a segunda expectativa que a gente tinha, logo após a vitória e antes da posse, não está se cumprindo. A gente imaginava que eles iam muito mais velozmente patrocinar um conjunto de ações, e o que a gente tem visto desde o dia 1º de janeiro até hoje é que o governo está vivendo um emaranhado de contradições internas, de conflitos entre as várias facções dessa coalizão que praticou o tríplice golpe. Essa confusão que existe entre eles, mais a resistência que é oferecida por nós, resistência que é menos organizada do que deveria, mas existe. É só ver o que aconteceu no Carnaval. E existe por um motivo muito simples. Nós tivemos 47 milhões de votos. 47 milhões de votos. Não tem como esconder isso. Então essa resistência aparece de várias formas. Apareceu no Carnaval, apareceu no dia 31 de março, com as manifestações contra o golpe. Aparece na imprensa, aparece no cotidiano, aparece na campanha Lula Livre. Então, somadas as confusões que há entre eles, as contradições entre eles, mais a nossa resistência, vários setores de oposição começam a falar que o governo Bolsonaro está desmanchando, está desmoronando. Começam a especular sobre a possibilidade, inclusive, do Bolsonaro não chegar até o final do seu mandato, né? Essa análise, curiosamente, aparece desde pessoas muito radicais até pessoas muito moderadas. Nas duas pontas do espectro político, há quem leia essa situação que eu descrevi como um sinal de que a gente está diante de um governo que tem fôlego curto, que tem mais problemas do que se podia imaginar e que talvez não chegue até o seu final. Eu avalio que essa análise ela não capta com precisão o que está ocorrendo. E, principalmente, ela conduz a uma conclusão equivocada sobre o que pode ou o que deve ser feito. Porque, em geral, aqueles que acham que o governo está desmoronando imaginam que, ou bem, setores que apoiaram o Bolsonaro vão se aliar com a oposição, ou acreditam que em 2022 a oposição retomará a presidência da República.
Essa visão, na minha opinião, ela é equivocada. Primeiro, porque o Bolsonaro não é igual ao governo Bolsonaro. De fato, o Bolsonaro foi muito útil quando da campanha eleitoral e perdeu uma parte da sua utilidade agora. Porque aquela agressividade na campanha eleitoral tinha um papel e agora muitas vezes cria problemas dentro da própria base social do governo. E além disso, nunca o crime organizado chegou tão perto do centro do poder como agora. Não é pouca coisa que a polícia tenha prendido acusados do crime de assassinato da Marielle Franco e do Anderson, e um desses acusados ser vizinho da família do presidente e ter um arsenal dentro de casa com fuzis de uso restrito, com mais de uma centena de fuzis de uso restrito de um corpo militar dos Estados Unidos. Isso não é contrabando e nem é coleção. É sinal de alguma coisa muito mais grave. Tudo isso junto, evidentemente, aponta para o fato de que o Bolsonaro é um elo fraco do governo, mas ele não é igual ao governo. Se a gente olhar o governo Bolsonaro, a gente vai perceber de cara que mais de 60 altos oficiais das Forças Armadas ocupam postos estratégicos. É como se fosse um exoesqueleto que dá sustentação para o governo. E o vice-presidente da República é também um general. O que significa dizer que a queda eventual do Bolsonaro, que pode ocorrer, não conduz à queda do governo Bolsonaro e dessa coalizão que eu descrevi antes. O segundo aspecto pelo qual eu considero aquela descrição de um governo desmoronando equivocada é que esse não é um governo normal. O governo Bolsonaro não é como o governo Fernando Henrique, não é como o governo Sarney, não é como o governo Collor, não é como o governo Itamar. É um governo que, acuado, reage com extrema violência. É um governo que, por exemplo, no dia em que o movimento sindical fez uma grande manifestação contra a reforma da Previdência, nesse mesmo dia o governo edita uma medida que aprofunda as restrições à ação sindical. É um governo que, diante de ataques, responde com contra-ataques. É um governo que é capaz de, frente a uma derrota na reforma da Previdência, tomar a decisão de dobrar a aposta. É um governo que, diante de um presidente da Câmara, de direita, apoiador do governo, mas que discordava de um encaminhamento de um ministro, é um governo que é capaz de mandar prender um ex-presidente da República e um ex-ministro de Estado que, por acaso, é parente do presidente da Câmara. É um governo gangster. É um governo gangster. Há na esquerda pessoas que percebem esse aspecto e que tiram, inclusive, dessa análise uma conclusão muito curiosa. Há pessoas que dizem: esse não é um governo desmoronando, é um governo que é capaz de reações muito agressivas e, por isso, nós devemos buscar alianças com os setores mais educados, cordatos desse governo. Dando um passo atrás, existe hoje no campo de oposição quem diga: é um governo hiperfrágil, desmoronando, e, portanto, a gente tem que correr para se preparar para essa hipótese, buscando alianças amplas. E há quem diga: é um governo que enfrenta problemas atacando com mais violência e, para evitar que as coisas piorem, a gente deve buscar alianças mais amplas com setores mais cordatos desse governo. É curioso que, de uma análise e de outra, opostas, se chega à mesma conclusão, de que a saída para o que vai acontecer estaria em buscar pontos de apoio com os Rodrigo Maia da vida, com os militares sensatos, com os adultos na sala,
com aqueles setores de centro, direita, mas que não são fascistas, para deter ou o descalabro e o desmoronamento, ou para deter o endurecimento. Muito bem. Evidentemente, eu não estou de acordo com essa hipótese, como eu também não estou de acordo com a outra. Só existe saída positiva para essa situação que a gente vive hoje no país se houver mobilização popular. Se houver povo na rua disposto não só a bloquear a ação do governo, mas também povo na rua disposto a sustentar uma alternativa e impedir um retrocesso. Esse é o grande dilema que nós todos, que somos oposição e uma oposição de esquerda ao governo Bolsonaro, temos que ter conta. Ou seja, é fundamental que se construa uma força popular capaz de bloquear a ação do governo, capaz de substituí-lo e capaz de impedir um retrocesso. Porque as várias hipóteses são postas sobre a mesa. E esse tipo de mobilização popular vai envolver a defesa da soberania nacional, vai envolver a defesa das liberdades democráticas e vai envolver a defesa das condições de vida, dos direitos sociais do povo brasileiro. Não é um tema, são os 3 temas que estão postos sobre a mesa. Porque uma parte daqueles que se opõem ao governo Bolsonaro e uma parte daqueles que sustentam o governo Bolsonaro, mas discordam dos seus excessos, está de acordo com as concessões que são feitas na política externa. Está de acordo com a reforma da Previdência. E, portanto, não tem capacidade de mobilizar o povo. Não tem capacidade de defender os interesses do povo. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando começa a se especular sobre a necessidade de uma ampla frente para derrotar o Bolsonaro é que essa ampla frente só vai ter base popular se ela for capaz de encampar medidas de defesa dos interesses populares. E há setores que fazem oposição ao governo Bolsonaro que não defendem esses interesses. Vou dar um exemplo claro. O Ciro Gomes é a favor do modelo de capitalização. Portanto, ele é a favor do principal aspecto da reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. É possível compor uma frente com o Ciro Gomes em torno de algumas questões? Óbvio. Apesar dele, inclusive. E apesar das coisas que ele diz. Mas não é possível imaginar que uma frente com ele, que abra mão da luta contra a capitalização, vá ter apoio popular. O tipo de apoio popular que a gente precisa para derrotar esse governo. Importante ter isso claro, porque quando a gente discute como lidar com o governo Bolsonaro, quando a gente discute, portanto, as perspectivas do governo, tá certo? Nós temos que ter noção que existe na oposição pelo menos 2 táticas diferentes. Existem aqueles que acham que o caminho da oposição é o da construção de uma grande frente ampla e democrática, que a oposição é principalmente uma oposição parlamentar e que o desfecho da luta contra o governo Bolsonaro vai se dar no terreno das eleições. Portanto, no fundo, que é um governo igual a outros. No fundo, é a ideia de que o Bolsonaro vai ser derrotado como foi derrotado o governo Fernando Henrique. Só que, vamos olhar o governo Fernando Henrique. Por que o governo Fernando Henrique não teve êxito na implementação da política neoliberal? Porque existia a esquerda brasileira. Qual é a novidade que o Bolsonaro introduz? A disposição de destruir a esquerda brasileira, de destruir o obstáculo para a implementação do programa neoliberal. Portanto, acreditar que contra um governo desta natureza a gente vai ter êxito compondo uma frente ampla que vai atuar principalmente no terreno parlamentar e que vai conseguir vencer a batalha eleitoral é subestimar a violência, a disposição e o programa do adversário.
E é não entender, inclusive, a lição da luta contra a ditadura militar. A ditadura militar não foi derrotada por uma frente ampla democrática. A ditadura militar foi derrotada pela mobilização do povo brasileiro no final dos anos 70 e início dos anos 80. E naquela época, muitos dos que integravam a famosa frente ampla consideravam irresponsável a mobilização de massa. Para quem é daquela época ou estudou aquela época, é conhecido o ataque feito pela cúpula do Partido Comunista Brasileiro, na figura do Hércules Correia, então secretário sindical, a irresponsabilidade das greves do ABC, que estariam contribuindo com a ala dura da ditadura e enfraquecendo os setores que queriam a abertura. Quando a gente olha para trás, essa análise é evidentemente ridícula, porque foram as greves de massa do final dos anos 70 e início dos anos 80 que colocaram a ditadura contra a parede. E essas greves ocorreram em torno de uma pauta que juntava a defesa das liberdades democráticas do ponto de vista do povo com a defesa dos direitos sociais. Não desvinculava uma coisa da outra. Não dizia, o tema da democracia é mais importante e em nome dele a gente abre mão da pauta social e nem considerava a defesa da liberdade democrática como algo abstrato. E considerava como algo concreto, que dizia respeito ao direito de manifestação, organização, mobilização do povo. Então, voltando, existem duas táticas, pelo menos, na oposição ao governo Bolsonaro. Existem aqueles que têm a ideia de que a derrota do governo vai passar especialmente pelas eleições, pela disputa parlamentar, a mobilização social tendo um papel complementar, mas não essencial, e que o sujeito vai ser uma frente democrática para muito além da esquerda, que estaria no ponto de partida e não no ponto de chegada desse processo. E de outro lado, há aqueles que trabalham com a ideia de que nós vamos ter a necessidade de compor uma frente essencialmente nacional e popular, que vai vincular as três questões e que vai ter na luta social o vertebrador de todo o resto. Vai ser a quantidade e a qualidade da luta popular e social que vai dizer como e quando se vai derrotar esse governo. Pode até ser que o último momento da derrota seja um processo eleitoral, mas só será se ele for precedido por uma mobilização social e popular de imensa magnitude, que não vai ser organizada tendo em vista o processo eleitoral. Então existem claramente duas táticas que, por sua vez, remetem, de maneira mais ou menos imperfeita, a duas visões estratégicas diferentes sobre o que a gente está enfrentando. É bom ter claro que o que a gente chama de oposição é uma coisa muito ampla, né? E mesmo que a gente pode chamar de oposição popular, é uma coisa muito ampla. Dentro desse campo existem divergências acerca do passado, do que foi o governo Lula, do que foi o governo Dilma, de qual é o legado do PT. Existem divergências acerca das causas da derrota eleitoral, se essas causas têm a ver com fatores mais estratégicos, se tem a ver com opções feitas pelo governo Dilma em 2015, se tem a ver com erros de campanha eleitoral, se tem a ver principalmente com os acertos do adversário, se tem a ver com uma mistura disso tudo em proporções diferenciadas. Tem diferenças no campo popular sobre como analisar o significado histórico da vitória do Bolsonaro. Há aqueles que consideram que foi uma derrota eleitoral, essencialmente. Há aqueles que consideram que foi uma derrota estratégica, no sentido de que mudou o cenário, mudou o tabuleiro do jogo. Essa é a minha opinião. Quer dizer, a vitória do Bolsonaro, ela é, em parte, produto de erros conjunturais. Essa vitória não era inevitável. Se a campanha eleitoral tivesse sido outra, se o governo Dilma em 2015 tivesse adotado outra política, se tivesse havido resistência desde o princípio contra o golpe em marcha, e não aqueles que achavam que a Operação Lava Jato tinha aspectos positivos, que não era bem assim,
que não havia teoria conspiratória, se não tivessem sido cometidos erros estratégicos desde o primeiro governo Lula, no trato dos meios de comunicação, no trato das Forças Armadas. Então, a vitória do Bolsonaro não era inevitável, ela foi produto de um encadeamento de atos do lado de cá e de um encadeamento de atos do lado de lá. Só que uma vez que ela se deu, ela altera o cenário estratégico futuro. Nós não estamos mais diante de um período histórico que durou de 89 até 2014. O que foi esse período? Foi uma exceção na história do Brasil. De 1989 até 2014, é a primeira vez na história do Brasil em que os partidos de esquerda podem disputar em condições de ganhar e, se ganham, tomam posse. Porque no período anterior, nós tivemos duas situações. Nós tivemos situações em que nenhum partido, fosse de esquerda ou de direita, tinha a possibilidade de disputar eleições, porque vivíamos sob ditadura, ou, no período anterior, nós tivemos momentos da história em que só os partidos de centro-direita, que não representavam a classe trabalhadora, tinham a possibilidade de disputar eleições, ganhar eleições, porque os demais estavam impedidos, de fato, de existir. O período 89-2014 é uma exceção na história do Brasil. E foi graças a essa exceção que, durante 13 anos, o Partido dos Trabalhadores e vários partidos aliados de esquerda conseguiram estar à frente do governo federal. O governo Bolsonaro significa, no mínimo, um regresso àquela época em que a esquerda vai ser progressivamente interditada. Esse é o objetivo número 1 deles. Aliás, o Bolsonaro disse isso com toda clareza. Vou fazer com que a esquerda fique do seu tamanho real. E se eles não conseguirem isso, não está descartado que eles tentem fazer o país voltar a outra situação, em que as liberdades democráticas, inclusive dos partidos burgueses, eram limitadas. Aliás, um parênteses, fugindo do tema, mas não fugindo. Recentemente, por conta dos episódios aí de 31 de março, do golpe militar, da discussão sobre a ordem do dia, se devia comemorar ou não, etc., eu vi uma pessoa postando um discurso do Ulisses Guimarães, dizendo: nós temos nojo da ditadura. Isso era já no final dos anos 80, ele como presidente do Congresso Constituinte. O curioso é que em 1964, quando houve o golpe, o primeiro lance do golpe foi a movimentação militar. O segundo lance do golpe foi, dentro do Congresso Nacional, declarar que o João Goulart tinha abandonado o cargo e estava fora do país. E essa decisão foi aprovada por maioria dos parlamentares. Foi aquela ocasião famosa em que o Tancredo Neves, que não era nenhum radical de esquerda, se dirigindo ao presidente da Câmara, chamou ele de canalha 2 vezes. Canalha, canalha. Porque era uma canalice que estava sendo feita ali. E em seguida o Supremo Tribunal Federal convalidou. E em função disso foi convocado para o dia 11 de abril, se eu não me engano, a eleição indireta do presidente da República. E o que faz o senhor Ulisses Guimarães, o Juscelino Kubitschek e outros, e a imensa maioria do Congresso, os que estavam presentes, porque havia outros que haviam já sido obrigados a votar a favor do Castelo Branco, com a promessa de que ao final do mandato, que tinha sido iniciado com a eleição do Jânio, portanto, em 65, o Castelo Branco garantiria eleições livres. Esse episódio é de um didatismo sobre aonde leva determinado tipo de ilusão e determinado tipo de oportunismo, de um didatismo total. E leva também a gente a desconfiar daqueles que, quando a ditadura já está caindo, dizem, tem o ódio de ditadura, mas na hora que podem impedi-la, conciliam com os que estão em marcha. Então, fecha parênteses. Então, quando a gente olha o que ocorreu em 2018,
não só em 2018, mas todo o processo que começou no dia seguinte ao segundo turno de 2014 até 2018, o que a gente percebe é que a burguesia brasileira, a classe dominante e seus agentes políticos tomaram a decisão de que não era mais possível aceitar a presença da esquerda na presidência da República, mesmo que fosse uma esquerda hipermoderada. E, para viabilizar isso, não era possível, do ponto de vista deles, ganhar as eleições. Então era necessário fraudar as eleições. E isso foi feito em 3 etapas. O impeachment, a condenação, prisão e interdição do Lula e a fraude da eleição do Bolsonaro. Essa é a operação. E se eles fizeram isso nessas circunstâncias, significa dizer que a classe dominante brasileira não aceita mais que a esquerda brasileira possa disputar em condições de vencer e, se vencer, tomar posse. Portanto, vão agir contra isso. Portanto, até mesmo, caso nós queiramos vencer as próximas eleições, nós temos que saber que, para que isto ocorra, o cenário em que nós atuamos é completamente diferente do cenário que vigiu até 2014. Porque o outro lado não aceita mais aquelas regras do jogo. E por isso é necessário que se construa um outro tipo de estratégia. E sobre isso também há uma diferença importante no campo popular. Há aqueles que dizem que o nosso objetivo número 1 é restaurar a democracia no país, vírgula, restaurar o Estado Democrático de Direito, vírgula, restaurar a vigência da Constituição de 1988. Eu considero que essa maneira de colocar o problema, apesar de super bem intencionada, é imensamente equivocada e ilusória. A Constituição de 88, ela não foi produto de um pacto, ela foi produto de um processo que resultou num Congresso Constituinte, que resultou num determinado texto constitucional, que na época a principal força de esquerda, o PT, se recusou a votar na versão final, por considerar que era uma resolução, um texto limitado, que por outro lado era rejeitado pela direita da época, que dizia que com aquele texto o país estaria ingovernável. E do dia seguinte à eleição do Collor até ontem, a classe dominante operou para desmontar os aspectos positivos que haviam na Constituição. Aquela Constituição não existe mais. Mas o problema não é que ela não existe mais, é que a correlação de forças que a tornou possível não vai ser reposta. Porque a classe dominante não quer. Caso a classe trabalhadora consiga força suficiente para impor uma saída popular à crise, a resultante disso não vai ser aquele texto, porque o outro lado não está de acordo com isso. E por isso, eu acho uma ilusão colocar como objetivo nosso fazer a roda da história e voltar para trás. Se a gente conseguir derrotar esse bloco que chegou ao governo, a gente vai ser forçado a tomar medidas que vão além do que aquela Constituição previa. E não porque nós queiramos, é porque o outro lado não nos deixa alternativa. Vou dar um exemplo, que não é de minha autoria, é do ex-ministro Carlos Gabas, na fala dele para o Diretório Nacional do PT. Ele disse assim: a reforma da Previdência proposta pelo Bolsonaro é inegociável, não tem o que negociar, não tem o que emendar, ela tem que ser rejeitada integralmente. Por quê? Porque ela propõe mudar o modelo. Ela desconstitucionaliza e introduz a capitalização. E aí ele agrega, caso eles tenham sucesso, caso a Previdência dos trabalhadores brasileiros seja entregue ao setor financeiro, não haverá como alterar isso, a não ser através de um levante popular. Aliás, ele usou outra palavra no debate, ele falou com todas as letras, a não ser através de uma revolução. Porque não tem outra maneira de reverter este grau de privatização. Então, quando eu falo que caso a gente tenha força para impor uma derrota aos caras, a gente vai ser obrigado a ir muito além dos limites do que a Constituição de 88 previa, é isso que eu estou querendo dizer. Outro exemplo, a emenda constitucional do teto de gastos. É impossível fazer um governo popular
com esse troço vigente. Ou você desfaz isso, ou você não consegue fazer política social. E como é que você desfaz isso, a não ser através de métodos extraordinários? Então nós estamos diante de um nó histórico de difícil solução e que exige de nós que construamos uma estratégia para o período diferente da estratégia adotada de 1989 em diante. Estratégia que se baseava numa Constituição que não existe mais e se baseava numa situação que não existe mais, que, resumindo, era de uma classe dominante que aceitava, diante de determinadas circunstâncias, que a esquerda pudesse chegar ao governo. E isso leva a gente a um outro raciocínio que acho importante falar aqui. Se der tudo errado para nós e se der tudo certo para eles, para onde vai o país? Vai para a década de 20 do século 20. No terreno internacional, porque nós vamos voltar àquele nível de dependência externa. No terreno da economia, porque nós vamos voltar a ser essencialmente uma fazenda / mineradora. E do ponto de vista social, porque vai voltar a regra de que a questão social é um caso de polícia. E do ponto de vista político, porque nós vamos voltar à oligarquização da política com uma intensa participação das Forças Armadas. Vamos lembrar o que era a década de 20. A década de 20 foi marcada pelo movimento tenentista, que era uma das expressões do papel protagonista que as Forças Armadas tinham na República da época. Primeiro presidente da República, Marechal Deodoro. Segundo presidente, Floriano Peixoto. E por aí vai. Então, a classe dominante, não nós, está fazendo o país voltar para um padrão de luta de classes que marcou o início do século XX. Não dá para enfrentar isso com a estratégia que nós adotamos nos últimos anos. Evidente, com isso eu vou encerrando, para que essa situação possa ser enfrentada com êxito por nós, tem alguns pressupostos. Pressupostos não no sentido prático, mas no sentido metodológico, tá certo? Primeiro pressuposto prático é que a gente recupere a influência que a esquerda já teve junto à classe trabalhadora brasileira. Em algum momento entre 2012 e 2018, nós perdemos maioria na classe trabalhadora brasileira. Na minha opinião, isso aconteceu na virada de 2014 para 2015, porque nós ganhamos a eleição de 2014 por muito pouco e perdemos a maioria na classe quando o nosso governo resolveu adotar medidas ortodoxas que abalaram o que já era uma maioria muito frágil. Nós precisamos recuperar a maioria na classe trabalhadora. Em segundo lugar, a gente precisa recuperar a disposição de conquistar o poder no país. Uma das coisas que mais choca quando a gente analisa o ocorrido nos últimos anos é que, apesar da direita nos acusar de gramichistas, gramichistas são eles, no sentido que eles mesmos usam o termo. Porque eles foram conquistando e reconquistando e consolidando a força deles no aparato de Estado e em nenhum momento perderam de vista o objetivo de controlar o poder. Enquanto que do lado de cá havia uma espécie de interdito proibitório. Nós vamos até o governo e olhe lá, qualquer coisa além do governo já é problemático. Então, a justiça pode fazer o que quiser, as Forças Armadas têm autonomia para fazer o que quiser, a Polícia Federal tem autonomia para fazer o que quiser, os meios de comunicação têm autonomia para fazer o que quiser. Então, é preciso recuperar a disposição de conquistar o poder. Alguém sempre pode falar, mas pensar nisso nesse momento, bom, se nós não pensarmos nisso nesse momento, a gente nunca vai poder mudar de situação. Eu ontem estava ouvindo um debate sobre a Conferência Nacional de Saúde e sobre a necessidade de colocar uma pauta mais elevada. E alguém falou no debate, mas a correlação de forças não permite. Mas é óbvio que a correlação de forças não permite, só que se a gente adequar onde a gente quer chegar à correlação de forças, a gente nunca vai sair da atual correlação de forças.
Porque você, para mudar a correlação de forças, uma das coisas que é necessário é partir da atual correlação de forças, mas a outra é dizer aonde você quer chegar. E se você ficar definindo aonde você quer chegar, tendo como parâmetro a situação atual, você nunca vai sair dela. Então, reconquistar a maioria na classe, ter disposição de conquistar o poder. Um terceiro tema que precisa ser posto sobre a mesa é a disposição de construir um programa de transformações para o país que enfrente o capitalismo realmente existente no Brasil. Nós tivemos um debate muito interessante no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores sobre como tratar os bancos e o sistema financeiro no programa de governo do companheiro Fernando Haddad. O Fernando Haddad mesmo não estava nessa reunião. Havia um outro companheiro representando a comissão de programa, que é o professor Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo. E foi muito interessante porque o debate, que foi a voto, era se nós incluiríamos ou não medidas para colocar sob controle público o capital financeiro brasileiro. Todo mundo aqui deve saber que o capital financeiro brasileiro é um oligopólio, poucas empresas que controlam o setor financeiro. E é por isso que a taxa de juros é tão alta, é por isso que a especulação financeira é dominante, é por isso que não tem crédito para atividade produtiva, etc, etc, etc. E no debate, um dos argumentos utilizados para derrotar essa proposta é de que isso seria socialismo. É errado esse argumento, porque um país e um governo tão pouco socialistas quanto dos Estados Unidos na época do New Deal colocou o setor financeiro sob fortíssima pressão do Estado. E recentemente o governo britânico estatizou um banco no meio da crise de 2008. Então achar que você colocar sob controle público o setor financeiro é socialismo é um exagero retórico. Mas esse exagero retórico tem fundamento de ser. Porque, na verdade, se a gente quiser que o Brasil seja menos desigual, que tenha crescimento que proporcione melhoria nas condições de vida do povo, que o país tenha liberdade política para a classe trabalhadora e que tenha soberania, você vai ter que colocar uma parte importante da economia nacional sob controle da classe trabalhadora, através do Estado. O tema do socialismo, na minha opinião, é inescapável, a não ser que a gente ache que o capitalismo atual seja capaz de ser compatível com democracia e com bem-estar social. Tem uma parte da esquerda brasileira que acredita nisso, acredita que na atual situação histórica seria possível repetir a experiência social-democrata europeia, que na própria Europa está sendo desmontada e que aqui nunca chegou a existir, muito menos nessa situação. Então essa é uma terceira questão que eu acho importante de ser colocada sobre a mesa. E a quarta questão diz respeito à própria auto-organização da classe trabalhadora, com destaque para o tema do movimento sindical, dos partidos de esquerda e em especial do PT. Uma das coisas que o governo de extrema-direita quer fazer, como eu já comentei, é destruir a esquerda como um todo, mas o alvo principal é o PT. É isso que explica, por exemplo, que mesmo depois da eleição de 2018, o Lula siga preso. Não é apenas por motivos eleitorais que ele foi preso. E não é só também pela capacidade de mobilização que ele tem, que seria extremamente útil solto num momento como esse. O principal é preparar terreno e justificar do ponto de vista da narrativa aquilo que eles pretendem fazer com a esquerda, que é a criminalização e a interdição. Do lado de cá, por sua vez, esse é um debate não resolvido. Evidentemente, eu como petista, não tenho dúvida nenhuma de que o PT é peça central na resistência ao governo Bolsonaro e na possibilidade de derrotá-lo e superá-lo. E encerro com o seguinte: no curtíssimo prazo, há algumas questões
que, na minha opinião, deviam ser prioridade para a ação política da esquerda brasileira no enfrentamento do governo Bolsonaro. São basicamente 4. Né? A primeira delas, óbvio, é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência pode ser derrotada em plenário. Pode ser derrotada naquilo que ela tem de essencial, que é a desconstitucionalização e o regime de capitalização. Se isso ocorrer, a correlação de forças no país terá sido alterada. E poderá ser mais alterada ainda, porque um dos motivos de curto prazo do grande capital estar apoiando o governo é a expectativa de que essa reforma seja feita. E se ele for derrotado nisso, vai haver um rearranjo. Então, a reforma da Previdência é uma questão central, inclusive porque nos permite recuperar a maioria na classe trabalhadora. Uma segunda questão central é o tema da paz, da soberania nacional e da Venezuela, que são 3 temas vinculados um ao outro. Não é pouca coisa que o governo brasileiro tem à disposição para se aliar com os Estados Unidos numa ação bélica contra um vizinho. Historicamente falando, será a primeira vez desde a Guerra do Paraguai. Ou seja, este governo vai, se der, dará um passo extremamente grave, com implicações sobre o povo da Venezuela e sobre o Brasil. Para nós é essencial impedir que a situação na Venezuela desemboque numa intervenção militar e numa guerra direta, por todos os motivos possíveis, inclusive por motivos nossos. Porque é óbvio que isso vai ser mais um argumento utilizado para repressão contra aqueles que se opõem a essa aventura. Essa é uma segunda questão. E ela é importante porque ela permite discutir uma série de outras, ligadas à soberania, à relação do país com seus vizinhos, à integração regional, às sabotagens que se fazem contra governos populares, etc. Uma terceira questão central é a derrota do pacote anticrime. Ela não é central só por conta do que o pacote é. Ou seja, em qualquer circunstância histórica, um pacote medieval desse tipo mereceria ser derrotado. Mas tem um motivo adicional, de natureza política. Vejam bem, por tudo que eu disse até agora, acho que ficou claro que eu acredito que, se derrotado na reforma da Previdência, o governo Bolsonaro vai dobrar a aposta na repressão. E os instrumentos que ele tem para isso são fundamentalmente 2. As Forças Armadas e o Partido do Judiciário, /Lava Jato. Não é por nenhum outro motivo que são 2 braços que têm um nível de apoio popular ainda muito alto, embora declinante. Por isso, para nós é muito importante impor derrotas a esse braço que tem no Moro sua figura mais conhecida, assim como é importante colocar em pauta na sociedade brasileira o trato que os militares receberam na reforma da Previdência. Projeto de lei à parte, que não é reforma coisa nenhuma, e que introduz um aumento salarial para os oficiais de rango superior. Tema que precisa ser tratado publicamente, inclusive porque na tropa é absolutamente certo que isso provoca insatisfação. E o quarto tema central para nós, com isso eu vou encerrando, é o tema da campanha pela liberdade do Lula e pela anulação da pena. Isso não é um tema que seja pacífico dentro da oposição. Na oposição tem desde setores como Ciro Gomes, que eu não considero parte da oposição de esquerda, nem parte da oposição popular, e pelo caminho que ele está indo, ele vai acabar saindo da oposição democrática. Há na oposição figuras como ele, que acham que o PT é uma quadrilha, que a cúpula do PT é uma quadrilha e que o Lula não é um preso político. Mas a maior parte da esquerda percebe que foi cometida uma injustiça, uma ilegalidade, que as penas imputadas ao Lula devem ser anuladas e que ele deve ser liberto e que é justo lutar por isso. Mas mesmo entre os que acham tudo isso,
há muitos que não percebem a centralidade que esse tema tem. E para simplificar aqui a minha opinião, eu queria dizer o seguinte: no final dos anos 70 e início dos anos 80, a luta contra a caristia era feita par e passo à luta pela anistia e pela liberdade dos presos políticos. Fazia parte de uma movimentação única. Porque, de fato, são pautas inseparáveis. Não tem como colocar uma debaixo do tapete e colocar outra acima do tapete. São temas que estão vinculados, e são temas que estão vinculados pelo adversário, não por nós. Há uma decisão férrea, sobre a qual muita gente na esquerda vive tendo dúvidas. Há uma decisão férrea do aparato judicial e da cúpula das Forças Armadas de manter o Lula preso. Não é só da Operação Lava Jato e não é só do Partido Judiciário, é também da cúpula das Forças Armadas, de manter o Lula preso. O que revela uma coisa curiosa que uma parte de nós precisa se dar conta. O medo que esses caras têm da gente é impressionante. E esse medo revela o quê, em última análise? Que nós somos muito fortes? Também. Nós temos 47 milhões de votos, uma capacidade de mobilização real, etc. Mas revela principalmente que a solidez do apoio popular deles pode ser abalada pela política socioeconômica que eles estão adotando e eles têm consciência disso. Ou seja, eles sabem que as medidas socioeconômicas que eles estão adotando vão corroer o apoio popular que o Bolsonaro e seu governo ainda têm. E que se isso ocorre ao mesmo tempo que a gente tem força e capacidade de mobilização, em especial nas camadas populares, com quem o diálogo do Lula é muito intenso, isso pode levar a uma derrubada e a superação desse governo pela esquerda. Por isso, para eles é essencial manter o Lula preso e para nós é essencial libertar o Lula. Independente do que venha a acontecer, eles têm que ter uma posição como eles estão tendo e nós temos que ter uma posição como nós estamos tendo. Não tem maneira de escapar desse dilema.